Amém. Eu saúdo a todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, pelas redes sociais. Que o Senhor possa, desde já, ser com vocês, invadir o seu lar, as suas casas, trazendo a sua bênção e a sua graça às suas vidas. Vamos fazer nesse momento uma oração. Nós vamos cultuar a Deus, crendo que é o Senhor que nos assiste cotidianamente, a cada momento, a cada segundo, independente de onde nós estejamos, o Senhor, Ele está conosco. E nesse momento nós temos a responsabilidade de dirigir ao Senhor com adoração, com contrição, porque nosso Deus, Ele é grande, Ele é maior que todas as coisas. Tudo que você esteja enfrentando, acredite que o Senhor é bem maior. Amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças, meu Deus, porque sabemos que Tu és o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Meu Pai, Tu não estás, ó Deus, enrijecido, ó Pai, ó Deus, Tu está no controle de todas as coisas. Tu não muda, Tu és o mesmo. Tu não estás segundo as circunstâncias, Pai querido, mas Tu estás acima de todas as coisas. Obrigada, Senhor, pelo Teu senhorio, pela Tua grandeza. Ó Deus, pela Tua soberania, Pai, sobre nossas vidas. Nesse momento, Pai, nós temos o direito, ó Pai, nós temos, ó Pai, ó Deus, condições de chegar diante de Ti através do Teu Filho Jesus. E que Tua graça repouse sobre nós, a direção, ó Deus. Ó Pai, para que nós possamos estar, Deus, atentos, ó Pai, com nossos olhos espirituais, ó Deus, abertos, entendendo e compreendendo, ó Deus, todas as estações. Obrigada por saber, meu Deus, que a Tua igreja ainda está na face da terra, que tem autoridade, ó Pai, sobre todas as coisas, através do Teu Filho Jesus. Ó Deus, pela revelação da Tua palavra, Senhor, que a cada dia Tu nos dá. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, seja com Teus filhos, meu Senhor. Ó Deus, a Tua igreja, meu Pai, que está nos seus lares, meu Deus, que Tu possa vir repreender, meu Senhor, tudo aquilo, Pai, que muitas vezes faz, ó Deus, os Teus filhos esfriar, ó Deus, esquecer muitas vezes das Tuas promessas. Ó Deus, muitas vezes a fé, ó Deus, vinha enfraquecer. Mas não permita, Senhor, que a Tua igreja possa estar, meu Senhor, solidificada na Tua palavra. Ó Deus, crendo nas Tuas promessas. Meu Pai, obrigado por cada um deles. Obrigada, Senhor, porque Tu tem guardado cada família. Abençoa cada família, meu Deus, que vai ouvir, ó Deus, esses momentos aqui conosco, Pai, de adoração, ó Deus, e de engrandecimento do Teu nome, Pai. Obrigada por cada vida, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler uma palavra que está em Mateus, capítulo 7. Aliás, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a ave do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabei que necessitai de todas essas coisas, mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Amém. Essa é a palavra
do Senhor para você nesse dia, aliás, nessa noite, nesse dia. Não sei qual vai ser o momento que você irá ouvir, mas eu acredito que possa falar profundamente ao seu coração. Que a nossa fé realmente possa aumentar, acrescentar, crescer nas promessas do Senhor. E que nós não podemos ter inquietações, nem andarmos ansiosos, porque o Senhor conhece cada uma de nossas necessidades. E nesse momento eu irei passar, os irmãos irão lhe conduzir para que vocês possam realmente adorar o Senhor em todo, em qualquer momento e circunstâncias. Amém? Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Iniciar mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu sei que nunca me deixou, eu sei, sempre esteve aqui comigo, levando o meu coração do que não é seu, e eu sei que todas as noites tu vens para acalmar a minha mente, pondo no meu coração que eu sou teu. Ei, Pai, olhando pra você como tem, noites que passei por ter, pensando estar sozinha sem ninguém, tu pra tu, e eu, mesmo tão sozinha, não precisava viver, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer, me daria sua mão. Nunca me deixou, eu sei, sempre esteve comigo, livrando o meu coração do que não é seu, e eu sei que todas as noites tu vens para acalmar a minha mente, me pondo no meu coração que eu sou teu. Nunca me deixou, eu sei, sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu, e eu sei que todas as noites tu vens para acalmar a minha mente, pondo no meu coração que eu sou teu. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Em meu ser, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu
dou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu, minha vida é pra teu, minha vida é
Nesse momento você irá ouvir a palavra do Senhor. O pastor Pedro irá ministrar a palavra, que você possa realmente observar. Eu sei que às vezes é difícil ouvir a palavra do Senhor na residência, né? Onde tem muitas coisas que muitas vezes nos tiram a atenção. Mas que você possa dedicar esse momento para ouvir, né, observar e guardar aquilo que foi pregado em seu coração. Amém. Graça e paz a todos os que são chamados por nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os santos, a todos os salvos, a toda a igreja do Senhor Jesus e a todos aqueles que fazem parte da humanidade e que nesses momentos, nesses dias de pandemia, estão enfrentando momentos e situações difíceis por conta da consequência da pandemia. Nós queremos, em mais esse dia, através dessa rede social, encorajá-los a crerem que o Senhor é o galardoador dos que o buscam e que todos aqueles que quiserem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus, a Bíblia, sofrerão perseguições, terão aflições, conscientes da garantia que o Senhor Jesus nos prometeu, que no mundo teríamos aflições. Nós devemos ter bom ânimo, porque segundo ele disse, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também não apenas somos vencedores, mas somos mais que vencedores. Amados, nós estamos vivendo mais um tempo de confinamento, o tal do lockdown, aqui no Ceará, na cidade de Fortaleza, onde as pessoas são obrigadas ao confinamento e são restringidas de ir e vir quando a Constituição nos dá a garantia de que temos a liberdade de ir e vir. Mas, infelizmente, por causa do Covid-19, alguns governadores do país, do Brasil, estão usando o lockdown como prevenção para que o coronavírus não seja transmitido para outras pessoas. Respeitamos o decreto do governador, mas compreendemos que há
equívocos no que diz respeito a fechar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando que a igreja, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico, a igreja é uma instituição essencial na vida da população, não apenas do Brasil, mas também do mundo. Nós respeitamos, embora discordamos. A Bíblia Sagrada nos manda obedecer às autoridades e, portanto, estamos em obediência às autoridades, ao decreto do governador. Mesmo discordando, estamos respeitando e obedecendo. Foi decretado que as igrejas, inclusive as igrejas, não poderiam realizar cultos presenciais até o dia 18 desse mês. E por causa disso, nós estamos transmitindo os nossos cultos online. E encorajamos a todos a não deixarem de orar, a não deixarem de ler a Bíblia, a não deixarem de ter comunhão com Deus, a não deixarem de jejuar, a não deixarem de pregar o Evangelho do Senhor Jesus, principalmente como filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor Jesus, transmitir, propagar que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, salva, Ele cura, Ele liberta, Ele preserva, Ele nos dá a alegria de, mesmo em meio às piores situações, como essa pandemia, que não é a maior da história, mesmo em meio a elas, nós, igreja, continuamos obedecendo a ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele, porém, que não crê será condenado. Ele diz mais: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados, nestes dias, até o dia 18, nós estaremos, como já falou, a direção desse culto, e até o dia 18 nós estaremos realizando os cultos através da internet por conta da ordem do decreto do governo. Nesta oportunidade, queridos, nós queremos meditar na palavra de Deus com temor e tremor, sabendo que a palavra de Deus é o nosso referencial de vida, de palavra, de sentimento, de pensamento, de ministração. A palavra de Deus é sempre o nosso referencial. Sabemos que é ela quem nos dá direção sábia. É ela quem nos dá a fé que nós precisamos para viver num mundo tão conturbado, tão confuso, tão violento, que, segundo a palavra de Deus, jaz no maligno. Nós queremos, nessa condição de reverência a Deus, temor e tremor na sua presença, refletir, meditar numa palavra que está escrita na Bíblia Sagrada, uma palavra de Jesus, no capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, especialmente no versículo 9, quando a palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Veja, bem-aventurados, muitos
muito felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meus amados irmãos, irmãs, ouvintes da palavra de Deus, o que significa ser um pacificador? Houve um homem chamado Charles Glawley, talvez a pronúncia não seja essa, mas o escrito é esse. Ex-presidente da França. Ele disse, abre aspas, enquanto houver fome no mundo, não haverá paz. Fecha aspas. Repetindo, enquanto houver fome no mundo, não haverá paz. Disse Glawley. Mas nós compreendemos que, no certo sentido, a palavra dele está errada, está confusa. Porque ele diz que a causa básica da falta de fé é a fome. Mas, na verdade, a causa básica, fundamental da falta de paz não é a fome, mas o pecado. Porque a Bíblia Sagrada diz, meus queridos, que o que tira a paz do homem é o pecado. A fome, juntamente com a guerra, é consequência do pecado, da desobediência do homem. Fome, guerra, epidemias, tudo isso é consequência do pecado e da desobediência do homem. A Organização das Nações Unidas e outros organismos internacionais se esforçam tanto para promover a paz entre os homens. Mas eles não têm tido êxito, pois o mundo rejeita o príncipe da paz. O príncipe da paz é nosso Senhor Jesus Cristo. A paz entre os homens começa realmente quando os homens encontram a paz com Deus. E, meus amados, a Bíblia Sagrada diz em Romanos, no capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a fome, a guerra, não é base para produzir paz em nós. Não é o veículo de paz. O veículo de paz, meus queridos, o veículo que rouba a paz dos homens, ou que roubou a paz dos homens, foi o pecado. O pecado é que nos tira paz, a verdadeira paz. Meus amados, a palavra paz no hebraico significa shalom. No grego significa eirene. Essas palavras não significam ausência de problema. Vejam que nós estamos no meio de uma pandemia causada por um vírus maldito, infernal, maligno, e que a maioria das pessoas não estão em paz por causa dele, por causa do vírus. Mas o vírus, ele não é a causa maior da ausência de paz entre os homens. A causa maior da ausência de paz entre os homens
É o pecado, repito. É a desobediência do homem a Deus. A Bíblia Sagrada fala: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse é um texto que está em Efésios capítulo 6, verso 13. A nossa segurança, a nossa paz, ela não depende de problemas, ela não depende de fome, não depende de guerra. Jesus nos advertiu, o Senhor Jesus nos advertiu, que no mundo nós teríamos aflições. No mundo, é como se ele dissesse, no mundo vocês terão guerras, porque a guerra traz aflição. No mundo vocês sofrerão fome. Ele disse, os pobres sempre estarão entre vocês, os necessitados. Sempre existe o órfão, a viúva, os carentes, os necessitados. Então, fome, guerra, não é isso que vai roubar a nossa paz. A igreja do Senhor nesses dias tem sido desafiada a viver a paz que nasceu em Deus no meio dessa pandemia. No meio dessa situação confusa na qual o mundo se encontra, não apenas o Brasil, mas o mundo. O mundo está confuso, os governos estão confusos. Quando um decreto manda fechar a igreja de Deus, porque aquele que fez o decreto desconhece a grandeza de Deus, está confuso quanto à existência de Deus, não entende o que é que significa ser igreja de Jesus, da qual ele se referindo disse, a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está no mundo e ela não sofrerá perturbação por conta do coronavírus, nem por conta de qualquer outra epidemia. Ter paz, viver em paz, não significa estar livre de qualquer problema na vida. Meus queridos, quando a palavra de Deus nos invoca, nos convoca, nos desafia a vivermos uma vida pacífica, ela também nos dá a direção, nos dá o caminho, nos dá a condição para que nós tenhamos uma vida pacífica mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às perseguições. Veja, por exemplo, o que o apóstolo São Paulo fala em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, especialmente os versos 8 e 9, quando ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Vejam, meus queridos, que a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela nos invoca, que ela nos manda sermos pacificadores, sermos os condutores da paz, ela também diz que nós seremos atribulados, angustiados, perplexos, perseguidos, desamparados, abatidos, inclusive. Mas essa mesma palavra diz que estes pacificadores, esses condutores da paz, esses que semeiam a paz,
esses que semeiam o shalom de Deus, estes passarão por todas essas situações. Então, nessa oportunidade, mais uma vez, nós estamos desafiando a você que está acompanhando pela rede social esta ministração e a todos quantos estiverem, pelo menos, dando aí uma passagenzinha pelo o vídeo, e nós os desafiamos a sermos esses condutores da paz. Veja que o texto sagrado diz que é muito feliz o pacificador. O pacificador é aquele que promove a paz no meio das confusões, no meio dos atritos, no meio das contendas, no meio dos desânimos, no meio da perplexidade. Esses condutores da paz, eles transmitem a paz nesses momentos diversos. Queridos, nesta oportunidade, meus amados, nós estamos desafiando, nós estamos invocando, estamos convocando a você que é membro do corpo de Cristo, a você que é membro da igreja do Deus vivo, a compreender o que significa ser esse pacificador. Primeiro, ser pacificador significa alguém que já encontrou a verdadeira paz. Quando Jesus, no capítulo 14 de João, ele diz: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Meus amados, entender que a paz, a nossa paz, é produzida pela abundância, é produzida pelo bem-estar, é produzida por situações agradáveis, é produzida por abundância. Entender assim significa, meus queridos, que essa é a paz que o mundo dá. O Senhor Jesus, sabendo que as coisas do mundo são passageiras, ele já se antecipa e nos diz que a paz que nós precisamos ter e vivenciar é uma paz que o mundo não dá. Porque a paz que o mundo não dá é egoísta, é vaidosa, é humanista, é tudo aquilo que é finito. Porque o mundo vai passar, todas as coisas passarão. A paz que o mundo dá também passará. Por isso que ela se acaba na hora da escassez. Por isso que ela se acaba na hora da pandemia. Por isso que ela se acaba quando você chega no hospital e todos os leitos estão ocupados por pessoas com Covid-19. Você fica perturbado, você fica em dúvida, você questiona Deus, você questiona as coisas eternas das quais você não tem o real entendimento. Quando o Senhor Jesus Cristo nos chama a sermos estes pacificadores, ele está falando tão somente pela paz que o homem só encontra em Deus, que o homem só encontra nele, porque ele disse: a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. No mundo teremos aflições, mas no meio das aflições nós viveremos a paz de Deus. Nós teremos confiança, nós permaneceremos na dependência do Senhor. Ah, meus irmãos, e para conseguir esta paz que só Ele dá, nós precisamos confessá-lo como nosso Senhor e Salvador. Quando o texto de Romanos diz que a nossa justificação, pois lá antes o texto de Romanos, a escrita de Romanos vai dizer que todos os homens pecaram e todos carecem da glória de Deus. Para termos paz com Deus, precisamos encontrar o Senhor Jesus Cristo. Por que o mundo está em aflição? Na sua grande maioria, porque o mundo rejeita o príncipe da paz. Repito, o mundo rejeita o príncipe da paz. A paz verdadeira que Ele nos dá começa em Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Cristo, diz a Bíblia,
a nossa paz. Meus queridos, quando encontramos o Senhor Jesus de verdade, nós passamos a viver uma vida pacífica. E nós, igreja, sabemos que a igreja desses dias tem se misturado, agindo como quem não conhece a Deus. Nós temos visto, acompanhado tanta gente entristecida, à beira da depressão, sofrendo, amedrontadas por conta do confinamento, por conta da falta de liberdade de ir e vir. Temos visto as pessoas sendo mandadas para casa, fiquem em casa, não saiam, não se movimentem, e as pessoas ficam atordoadas. Ouvimos esses dias uma pesquisa que o aumento, a morte por causa de suicídio aumentou. Nós temos visto idosos e clausurados dentro das suas casas. Evidentemente, nós temos que contribuir para que eles estejam protegidos, porque são do grupo de risco, as crianças, os idosos, mas nós temos que encorajar aos idosos que eles não devem perder a paz. Devem buscar, se a paz dos idosos está sumindo por conta de que a paz deles depende desse transitar livre, o direito de ir e vir, é porque a paz que eles estão vivenciando é uma paz que o mundo dá. E nós estamos desafiando aos idosos que estão passando por esses momentos de conflito emocional, medo de estar enclausurado. Meu querido, você que é idoso, que está no grupo de risco, confesse o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Receba-o em seu coração como o único, eterno Salvador da sua vida. Escolha a paz que só Ele pode dar. Busque-o enquanto você pode achá-lo. A paz do Senhor Jesus Cristo que Ele pode te dar, ela vai te dar confiança de que 15, 20 dias, um mês de confinamento, isso será café pequeno, porque o que está em Cristo é nova criatura. Ele não depende para ter paz, não depende das coisas, nem dos acontecimentos, nem das circunstâncias. Em meio à pandemia, aquele que conhece ao Senhor Jesus Cristo de verdade, ele ficará em paz. Porque ele sabe, confinado ou não, ele está com o Senhor. Em liberdade ou preso, ele está com o Senhor. Nós citamos no exemplo do apóstolo Paulo, quando, por conta da pregação do Evangelho, ele foi preso e açoitado. E aqueles irmãos ali, eles estavam presos, acorrentados, as costas dilaceradas, por causa dos açoites, por causa da quarentena. Meus queridos, numa cadeia mofada, quente, úmida. Mas os servos de Deus, em vez de estar lamentando, em vez de estar reclamando, eles estavam orando e louvando a Deus. Ah, meus queridos, que coisa extraordinária é conhecer o Salvador. Que coisa maravilhosa é encontrar o Salvador. A poder, a força do Salvador nos encontra. Ele prometeu que ele daria o poder de serem feitos filhos de Deus àqueles que crescem no seu nome. Preso, amarrado, isolado, confinado naquela prisão. Mas os irmãos estavam em paz. Cantavam, louvavam a Deus. Nós somos desafiados a viver essa vida. Essa é a verdadeira vida da igreja do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo diz que vem buscar uma igreja santa, sem mancha, sem ruga, porém santa e sem defeito. Essa igreja é uma igreja pacífica. Ah, quantas vezes, por conta
dessas decisões dos governantes confusas. Nós somos tentados a sair à rua, clamando por decisões mais sábias, porque o nosso direito foi roubado. A igreja fechou as portas porque o governador mandou fechar. Nós somos desafiados a sair e a reclamar. Mas, meus queridos, confinados ou em liberdade ampla, total e restrita, nós temos paz com Deus. Se você está vivendo esse momento de dúvida, de tristeza por causa do confinamento, por causa do lockdown, famoso lockdown, creia no Senhor Jesus Cristo. Ele vai te dar a sua paz. Ele prometeu, ele garantiu. Eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. A paz do Senhor Jesus Cristo. Ah, meus amados, meus queridos irmãos e irmãs. Quando a palavra de Deus fala em Efésios, que nós temos uma luta, o confinamento faz parte da luta. Quando a palavra de Deus nos diz que nós temos uma guerra dioturnamente, nós estamos em guerra contra um coronavírus. E essa guerra não depende de arma física, material. Essa guerra é espiritual. Meus amados, a batalha do crente é nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando a palavra de Deus nos manda que para termos e vivenciarmos essa paz, nós precisamos desse revestimento da armadura de Deus, revestimento da autoridade de Deus. Só o Senhor Jesus pode nos dar. Que a Bíblia Sagrada nos diz é que no mundo não conseguiremos. Estão esperando a vacina não é a solução. E, embora tenhamos que tomar a vacina, faz parte da ciência, faz parte da medicina, faz parte da saúde. Tomar o medicamento, tomar a vacina, tomemos a vacina. Mas a vacina não é a solução para todos os nossos problemas. A vacina não vai nos trazer a paz, porque a vacina tem um prazo de vencimento, de validade. Você vacina hoje, vacine, temos que vacinar. Mas o efeito da vacina tem um limite. Tem um limite. Então, se a sua paz depende da vacina, a sua paz é uma paz do mundo. E no dia que vencer o efeito da vacina, você vai entrar em conflito de novo. Enquanto que se você buscar em Jesus a verdadeira paz, você vai tomar a vacina e vai ficar em paz. No dia que o efeito da vacina vencer, você vai estar em paz. Você vacina de novo, em paz. Se você contrair o coronavírus, você estará em paz. Se você for curado, estará em paz. Se você falecer, estará em paz. Ah, meus queridos, as coisas dessa terra, as coisas dessa vida, não podem ser o nosso referencial de paz. Não pode, não deve. Precisamos das coisas? Precisamos. Estamos no mundo. Porém, elas não são a razão da nossa paz. Não devem ser. A razão da nossa paz é nosso Senhor Jesus Cristo. E entendo essa paz que Cristo nos dá, nós teremos um segundo papel. Primeiro, vivenciamos a paz que Cristo nos dá, em meio às situações. E no segundo momento, nós vamos produzir essa paz a outras pessoas. É o que nós estamos aqui fazendo. Estamos encorajando a você a receber de Jesus a paz que ele deu à sua igreja. Estamos desafiando a você a receber dele, entregando a sua vida a ele, receber dele essa paz que o mundo não dá. E você ser, a partir daí,
um exemplo, um meio, um transmissor dessa paz com Deus, dessa paz de Deus. Quando a palavra de Deus diz, bem-aventurados os pacificadores. Ser pacificador significa aquele que age na transmissão da paz de Jesus. Esse é o nosso papel como igreja. Compreender as situações, não nos deixar amedrontar delas nem por elas, e ainda em meio a elas, transmitir, promover a paz. É dizermos para as pessoas, através do nosso testemunho pessoal, através da nossa palavra, aquilo que a palavra de Deus sempre nos fala poderosamente, querigmaticamente e martiricamente, pela ministração, pela divulgação e pelo testemunho. Porque seria contraditório, seria conflitante nós falarmos que temos paz no meio das aflições e quando estamos sós, no recôndito dos nossos aposentos, nós estamos alvoroçados, perturbados. Tiraram minha paz, estou com medo de contrair o coronavírus, estou com medo de ter os meus pulmões bloqueados, estou com medo, será que Deus realmente vai nos livrar? Ah, seria contraditório, seria muito contraditório essa situação, essa atitude. Aqueles que têm a paz de Deus devem ser e produzir, vivenciando e proclamando a paz eterna que só o Senhor Jesus Cristo dá. Ah, meus queridos, os idosos, as crianças, o grupo de risco. Olha, a Bíblia Sagrada não diz que os adultos, os velhos, os idosos, eles não seriam guardados, não seriam protegidos pelo Senhor. O que a Bíblia Sagrada fala dos idosos, aqueles que já envelheceram o corpo físico, a palavra de Deus diz que estes justificados mediante a fé por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, esses não teriam paz. A Bíblia Sagrada diz que esses justos na velhice darão ou dariam ainda fruto. Então, ser idoso nesse tempo, fazer parte do grupo de risco, acima de 65 anos, 70 anos, não significa estar fora dos transmissores, dos vivenciadores da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, um crente, um cristão, um discípulo de Jesus, quanto mais idoso, mais experiente, quanto mais velho, mais experiente. Portanto, ele terá mais condição de produzir, de transmitir, de promover a paz do que um novo convertido. Se tem 50, 60, 70, 80 anos, são mais experientes. Eles experimentaram a aflição, então têm condição e sobreviveram a ela. Foram vitoriosos. Então ele tem condição prática de transmitir, de propagar, de promover a paz que nasce no coração de Deus. Portanto, meus queridos, ser pacificador significa ser filho de Deus. Ser filho de Deus não significa ser criatura de Deus. Ser filho de Deus significa alguém que, reconhecendo o seu estado de pecaminosidade, de condenação ao inferno, ao lago que arde com fogo e enxofre, entendeu que só há um Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e que somente Ele pode salvar, chamar com uma santa vocação, confessou os seus pecados, entregou a vida a Ele. E Ele, em contrapartida, lavou-a com o seu sangue precioso, justificou diante do Pai e lhe deu poder para ser feito filho de Deus. Ah, meus queridos,
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um último entendimento que nós queremos citar aqui é que o Filho de Deus, ele não é filho de Deus porque promoveu a paz. Não. Ele promove a paz porque ele foi feito filho de Deus. Porque há pessoas que entendem esse texto como ser filho de Deus seja fruto ou consequência da pacificação. É o contrário. É o inverso. Só promove paz, só transmite paz aquele que foi feito filho de Deus. Essa é a ordem correta. Foi feito filho de Deus porque recebeu de Jesus o poder para ser feito filho de Deus no dia em que confessou o seu nome como seu único, eterno e suficiente Salvador. Este recebeu o poder de Jesus, este foi religado a Deus, recebeu a paz de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Este recebeu, foi feito filho de Deus. Agora esse tem poder e autoridade, quer enigmática ou martiricamente, para serem os transmissores, os produtores da paz entre os homens. Veja, a ONU é uma organização humana, mas, meus queridos, a ONU incessantemente trabalha para produzir paz entre os homens. Mas ela não consegue, por quê? Porque a paz que a ONU busca produzir é uma paz conforme o mundo. E a paz conforme o mundo é limitada. É limitada. Somente a paz que o Senhor Jesus Cristo dá é ilimitada. Somente essa. Então, os promotores da paz são aqueles que a promovem por serem feitos filhos de Deus. Espero que você compreenda essa palavra e você entenda que ser filho de Deus é bem-aventurado, é muito feliz. E esse filho de Deus, ele promoverá sempre a paz. Portanto, meus queridos, em mais essa reflexão, no meio dessa pandemia, neste domingo, dia 7 de março de 2021, espero que você entenda e confesse o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida e receba dele a lavagem regeneradora do seu sangue, e você receba dele o poder para ser feito filho de Deus, e você, a partir de então, ser um promotor da paz entre os homens. Primeiro no seu coração vai estar em paz, mesmo em meio aos conflitos, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à escassez, o seu coração vai estar em paz, porque você tem a paz de Deus. E você será esse promovedor da paz entre os homens. Primeiro, mostrando para os homens que precisam primariamente receber a paz de Deus. E essa paz só através do Senhor Jesus Cristo. Depois, promovendo paz entre os homens, nos conflitos, nos momentos difíceis, aquilo que estamos buscando fazer nesse momento. Que Deus abençoe você, lhe dê o real discernimento da palavra de Deus e seja um filho de Deus para ser bem-aventurado e ser promotor da paz nesses momentos de tribulação, de tristeza, de confinamento, de lockdown, de Covid-19, nesses momentos de pandemia, que a igreja do Senhor seja a promotora da paz, bem-aventurados os pacificadores, essa igreja seja essa bem-aventurada pacificadora, porque ela já foi feita filha de Deus. Você entenda e receba e confesse a Jesus Cristo como Salvador pessoal da sua vida. Queremos, na conclusão dessa ministração, meus amados, fazer uma breve oração para a glória de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai santo e amado,
Nós estamos, Senhor, nesse momento diante da tua santa, poderosa e gloriosa presença. Ó Deus, nós chegamos à tua presença, não por causa de mérito humano próprio, mas pelo sangue do Cordeiro derramado naquela via sacra, concluído o seu derramamento naquela cruz, o novo e vivo caminho que o Senhor mesmo nos consagrou. Ó Deus, nós pedimos, ó Deus amado, que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Nós sejamos conduzidos por ela. Nós sejamos, ó Deus querido, aperfeiçoados por ela. Ela produza, Senhor amado, no nosso coração, vindo pelos nossos ouvidos, a fé que nós precisamos, Senhor, para te agradar. Tua palavra diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Senhor amado, que nesta hora, neste momento, nós sejamos estes aperfeiçoados pelo Senhor. Ó Deus querido, entendendo, Pai, que no meio dessa pandemia há uma luta, há uma batalha, mas no meio dessa batalha, a tua igreja, os teus filhos estão em paz e promovendo a paz. Não estão com medo do coronavírus, estão em paz com Deus e, portanto, não temem ao coronavírus, preferem temer a Deus, preferem vivenciar a palavra de Deus e transmitir a paz do Senhor Jesus. Ó meu Deus, repreende toda tristeza, toda amargura, todo rancor, toda confusão. Meu Deus, oramos pelos governantes, oramos pelo presidente da República, oramos, ó Deus, por toda a sua equipe, oramos pelos outros dois poderes, ó Deus, oramos pelo Legislativo, oramos, Senhor bendito, pelo Supremo Tribunal Federal. Meu Deus, tu és o Senhor absoluto, o galardoador dos que te buscam. Ó Deus, aqueles que governam e que não creem no nome do Senhor, concede-lhes oportunidade, Senhor, para que eles creiam no Senhor e confessem o Senhor e passam a compreenderem, Senhor querido, que o Senhor é o galardoador dos que eu busco e, portanto, não podem ferir, não podem manchar, não podem tocar na noiva do Cordeiro, que é a sua igreja. Meu Deus, repreende todo mal, toda tristeza e nos dá vitória nesse dia, Senhor. Neste 7 de março, nos dá vitória, nos concede alegria, paz nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, nós a ti oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a você que está acompanhando esse culto. Que Deus abençoe sua família. Que Deus mantenha a sua guarda e sua proteção sobre sua casa. E que você que não é ainda um convertido ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você entregue a sua vida a Ele. Ele é o único Salvador, o único eterno e suficiente Salvador. A paz eterna só Ele pode nos dar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, por serem filhos de Deus, receberam a paz de Deus nos seus corações. Que você seja encorajado e sua vida seja abençoada, sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Espero que os irmãos tenham se alimentado da palavra do Senhor. Eu vou trazer alguns avisos. A igreja vai estar aberta de 2 às 17 horas, todos os dias. E todos os nossos cultos irão ser transmitidos nas redes sociais até o dia 18. E os irmãos que tiverem algum alimento,
pode trazer para a casa do Senhor. Esse alimento vai ser feito uma cesta básica para beneficiar alguns irmãos que realmente que estejam precisando. E se estiver precisando de alguma palavra, de momentos de oração, também esses momentos que a igreja vai estar aberta, também vai estar propício para esses acontecimentos, que os irmãos realmente possam dar assistência nesses momentos em que, infelizmente, a igreja vai estar fechada. Amém? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um e que nós possamos realmente perseverar em cumprir a palavra do Senhor em nossas vidas. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eu sou grato, meu Deus. Sou grato a Ti, meu Deus, por essa oportunidade que nós tivemos, que a Tua igreja teve, meu Deus. Que as vidas que se expuseram, meu Deus, a tudo aquilo, meu Deus, que aconteceu nesses momentos, meu Pai, possa realmente serem abençoados. Aliás, meu Deus, possa estar disponível, meu Deus, a receber, ó Deus, a bênção que vem de Ti, que vem da parte da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos nos apossar, Senhor, daquilo que é Teu para nossas vidas. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, cada família, meu Deus, Tu possa assistir cada necessidade, que Tu possa assistir, ó Deus, ouvir, ó Deus, cada oração, cada clamor, repreendendo, meu Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, dando sabedoria aos Teus filhos, ó Pai, para administrar bem os seus lares, ó Deus, suas finanças, ó Pai. Ó Deus, educarem bem os seus filhos no temor da sua palavra, meu Pai. Alcança, Pai, cada vida, meu Deus, que estão ouvindo, ó Pai, que irão ouvir, ó Deus, esses momentos aqui com a gente. Ó Deus, que a Tua bênção, meu Deus, possa estar sobre as suas vidas, meu Deus, que o Teu povo possa seguir, ó Deus, em vitória, Senhor, a cada dia, a cada momento. Em nome de Jesus, amém. Nações.